guerra à maternidade. Semana passada eu falei sobre guerra à masculinidade, né? Sobre como a esquerda tem se infiltrado nas igrejas, na sociedade já tomou conta, claro, né? Mas nas igrejas também. E eu quero mostrar para você hoje, meu querido irmão e irmã, como que isso afeta diretamente a minha e a sua vida também. Mas vamos lá. Abra comigo então 1 Timóteo 2. 1 Timóteo 2,12 vai dizer assim a palavra do Senhor. Pois não permito que a mulher ensine nem exerça autoridade sobre o homem, mas esteja em silêncio. No versículo 15 ele vai dizer assim: todavia ela será salva dando à luz a filhos, desde que permaneça com domínio próprio na fé, no amor e na santificação. Até isso, tá bom. Nas últimas 2 semanas, últimas 4 semanas, eu tenho mostrado para os irmãos de como muitas ideias que nós cultivamos em nossa mente não tem nada a ver com ideias bíblicas. Nada a ver. Por conta de ideologias que foram sendo ensinadas para nós uma vida toda, por conta da escola, por conta da mídia, dos meios de comunicação em geral, a maioria dos cristãos tem um entendimento errado sobre assuntos que a Bíblia é clara. É clara. E hoje eu vou mostrar que esses pensamentos ideológicos, malignos, esquerdistas, têm afastado muito das irmãs, da principal missão a qual Deus lhe deu: filhos e lar. Sim, missão. Quando a Bíblia diz aqui em 1 Timóteo 2,12, a mulher todavia será preservada na missão de mãe. Quando eu digo missão de mãe, que é óbvio, né, as mulheres casadas e as que não têm nenhum problema por conta de ter filho, né, nenhum problema de esterilidade, seja da esposa, seja do marido. E, se for esse caso, descarta. Mas o que eu estou dizendo é que são casais normais, férteis, que mesmo assim se abdicam de cumprir esta vocação, esta missão a qual Deus lhe dá. Paulo ele vai dizer: a mulher todavia será preservada na missão de mãe. Eu sei que nós gostamos, né, da palavra missão em relação a missionário. Nós achamos bonito demais, né, um missionário que ele larga tudo em seu país e vai lá para uma Índia da vida, para uma África, aqueles países piores possíveis. Nós vemos missionários como algo relevante para a sociedade, para o cristianismo. E não vemos a missão de mãe como algo de igual valor. E quando Paulo diz assim, a mulher todavia será preservada na missão de mãe, preservada, o verbo ali preservado no grego é sozo. É o mesmo verbo que é usado em Marcos 16:16, que diz assim: aquele que crer e for batizado será salvo. Salvo, sozo. Preservado, sozo. Só mudou aqui a tradução. Nós poderíamos parafrasear o versículo sem perda de significado da seguinte forma: a mulher, todavia, será salva pela missão de mãe. Pastor, mas salva do quê? Da condenação do inferno? Talvez sim. Salva de uma existência medíocre? Também. Pode ser as duas coisas sem problema nenhum. Em Efésios 5, Paulo vai dizer que o homem tem a função de proteger e alimentar a esposa, como eu disse na última semana. E aqui em 1 Timóteo ele vai dizer que o princípio fundamental que deve reger a mente das irmãs é o de ser mãe. Ter esse anseio no coração de gerar, ter filhos. Este princípio está enraizado desde Gênesis. Veja se não é verdade. Depois da queda, Deus vem para o homem e diz assim: do suor do teu rosto comerás. Ou seja, trabalho. De você vai vir trabalho, sustento para a sua casa. Ele chega para a mulher e diz o quê? Com dores você dará luz. Você percebe que esse princípio aqui de Paulo está lá na criação? Homem, trabalho. Mulher, criança. Homem, provisão. Mulher, filhos. Esse princípio está desde lá de trás. A Bíblia vai dizer que tanto o homem como a mulher são expressões de Deus. Tanto é que em Gênesis capítulo 1, versículo 27. Gênesis 1, 27. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Homem e mulher foram feitos à imagem de Deus. Cada um numa função. Mas os dois foram feitos à imagem de Deus. E aqui você sabe, né? Isso aqui você já quebra todas as crenças do feminismo. Porque, como eu preguei nas últimas semanas, para o feminismo,
O homem e a mulher são iguais. A única coisa que eles divergem são seus órgãos sexuais. O resto é tudo igual. Podemos fazer a mesma coisa. A Bíblia diz que não. Que Deus nos fez diferentes. Que Deus nos designou para missões diferentes. Cada uma com seu valor, cada uma com seu propósito, como algo que se complementa. E nós vemos isso, queridos, não apenas na história bíblica. Em toda a história, se você ver, o homem nunca fez a mesma coisa que a mulher nunca fez a mesma coisa que o homem. É impossível que uma sociedade, de fato, se mantenha dessa forma. Vê se não é verdade. Vá lá atrás, lá no período paleolítico. Fala se não é verdade. Lembra, antes eles viviam lá na Idade das Pedras, basicamente da caça e da coleta. Era natural o homem olhar para si e se ver mais forte. E fazer o quê? Sair, se arriscar, caçar, para trazer alimento para dentro de casa. A mulher dotada de afeição natural para cuidar de gente, ficava nas cavernas cuidando de criança. Se você avança um pouquinho ali para o período neolítico, o desenvolvimento da agricultura, você vê a mesma coisa. Quem saía de casa para ir lavrar o campo o dia todo debaixo de um sol escaldante? Quem? O homem. Porque ele foi projetado para isso, para se esforçar mais, para realmente ter um vigor físico melhor, para que ele possa resistir a essas coisas. Na Revolução Industrial, quem foi para o mercado de trabalho, nas piores condições possíveis de trabalho? O homem. O homem. E é assim que tem que ser. O Senhor nos formou para isso. E eu expliquei aqui na última semana, Mulheres indo cumprir serviços, tarefas de homem, como foi, por exemplo, na época das guerras, As mulheres precisavam ir para as fábricas fazer munição. Isso daí era apenas porque os homens estavam na guerra morrendo, então precisava de mão de obra, mas isso nunca foi o correto. Tanto é que os homens, os que voltavam vivos da guerra, voltavam para a fábrica, e as mulheres, a maioria, voltava para casa. Agora, o que aconteceu? Como pode esse pensamento ter entrado na sociedade e na igreja, a ponto de muitos de nós acharmos normal? O que aconteceu para mulheres terem filhos, depois de muito pensar, e assim que a criança nasce, dizerem assim: eu não vejo a hora de voltar para o trabalho? O que aconteceu para que esse pensamento estivesse enraizado dentro da cabeça de muitas irmãs cristãs, de muitos homens? Olha, eu não vejo a hora de pegar a coisa mais preciosa que Deus me deu e deixar na mão de estranhos para bater cartão na fábrica. Fala se tem lógica um negócio desse. Não tem. Mas você percebeu que esse pensamento, ele faz parte natural da nossa mente? A gente foi condicionado a pensar desse jeito. O que aconteceu para que essas mulheres fossem convencidas de que apertar uma porca numa oficina é mais importante do que trocar uma fralda em casa? O que aconteceu para que as mulheres pensassem assim? Para que as mulheres saíssem de suas casas e achassem que era libertação cuidar da casa e do banheiro dos outros, e escravidão cuidar da sua própria casa e do seu próprio banheiro? O que aconteceu para que a mulher pudesse sair e trabalhar como empregada na casa de alguém, mas achar escravidão cuidar do seu próprio lar? Veja como os pensamentos têm fugido totalmente da lógica cristã, da qual Deus projetou. Fugir totalmente. As mulheres de hoje, elas acham que ir para o mercado de trabalho e lidar com coisas é mais significativo do que cuidar da sua casa, do seu marido e dos seus próprios filhos. A explicação para isso, como que isso aconteceu? Feminismo. O feminismo, ele entrou na mente, através de propaganda, através de ensino, através de mídia, através de tudo. E muitos cristãos seguem isso daí. É tão certo? Põe ali, por favor. Simone de Beauvoir, ela vai dizer assim: em minha opinião, enquanto a família e o mito da família e o mito da maternidade, repare, mito. Para as feministas, família, maternidade é mito. Em minha opinião, enquanto a família e o mito da família e o mito da maternidade e o instinto maternal não forem destruídos, as mulheres continuarão a ser oprimidas. Nenhuma mulher deveria ser autorizada a ficar em casa para criar filho. As mulheres não deveriam ter essa escolha, porque se há tal escolha, muitas mulheres optarão por ela. Repare que ela diz que a vida no lar é uma vida de opressão.
E não é isso, minha querida irmã, que muitas vezes você acha? Por que às vezes você quer trabalhar para ter o seu dinheiro? Não é? Eu que não quero ser dependente, ter que pedir dinheiro para progressiva, para o marido. Não! Você não percebe, mas você está pensando igual ela. Alexandra Kollontai foi uma mulher muito ligada a Hitler, a Lenin, a Lenin. E ela escreveu um livro chamado A Família e o Comunismo. E ela vai dizer ali que a mulher ela precisa deixar de ser dependente do marido e ser dependente do Estado, do governo. Mas veja, você continua sendo dependente. Até para as feministas, continua sendo dependente. O Estado, elas dizem assim, olha, o Estado deveria prover lavanderias, restaurantes coletivos. Para quê? Para você, irmã, não ter que ficar fazendo comida em casa. Lavanderias, restaurantes coletivos. E elas dizem assim, e o problema das crianças, assim, constantemente você vai ver, as feministas tratam crianças que, segundo a Escritura, são herança, bênção do Senhor. Elas tratam crianças como problemas. Problemas. Por isso que elas dizem, o problema das crianças nós vamos resolver com escola, e assim já não existirá nenhuma mãe oprimida com o bebê nos braços. Olha a imagem que é passada daquilo que Deus talvez diz que é uma das coisas mais sagradas, família. Opressão, peso, opressão. Para os feministas, bebês é sempre assim, sem problema. Lembre sempre disso. Crianças são sempre problemas. Um dos livros que mais explica isso, O Êxodo das Mulheres e Suas Casas, é A Mística Feminina, de Beth Friedan. E é tão certo que a tese do livro, resumindo o livro inteiro, é basicamente o seguinte, olha, todos os problemas femininos se resolveriam quando as mulheres saíssem de suas casas e fossem para o mercado de trabalho. Assim que elas fizessem isso, todos os seus problemas seriam resolvidos. Só que elas se esquecem que, para fazer isso, crianças não são como tartaruguinhas, Que você simplesmente, a mãezinha bota o ovinho na praia lá e vai embora. Não. Crianças precisam de cuidados. E é tão certo que Suzanne Venker vai dizer assim, pela primeira vez na história americana, os pais não precisam cuidar dos filhos que trazem ao mundo. Não é essa uma verdade também em relação a nós? Nós vivemos uma geração onde os pais, principalmente as mães, elas não querem cuidar dos seus próprios filhos. Não querem. Já falei aqui, diversas vezes. É um momento de angústia para muitas mães quando é o período de férias. Por quê? Ela vai precisar ficar com o seu filho 2 meses seguidos. Como uma mulher sobrevive? E nós não percebemos como a nossa mente está totalmente desvirtuando daquilo que a Escritura mesmo nos ensina. Compare o que eu vou falar aqui com o que a Escritura diz, e você vai ver como a nossa sociedade tem se perdido a cada dia, como muitas igrejas têm se perdido a cada dia. Sabe por quê? Hoje, eu coloquei uma fotinha da minha família, e eu, minha esposa e os 4. Tudo isso? É a seleção brasileira que está jogando, todo mundo, é tudo seu. Desse jeito. Os crentes acham loucura filhos. É 1, no máximo 2, se teve 2, pede à vontade. Mais que isso não. Os cristãos. E você vai ver como que esses pensamentos não têm nada a ver com a Escritura. Eu quero passar os princípios aqui. Põe primeiro, por favor, ali. Primeiro, a maldição da maternidade. Essa é a palavra colocada ali propositalmente. A maldição da maternidade. Feministas afirmam que o avanço revolucionário ainda é freado, sabe por quê? Por conta que ainda existem mulheres que preferem trabalhar no lar, ser dona de casa, ser bíblica, isso que eles estão dizendo. A existência de mães caseiras, ou bíblicas, a existência de mães caseiras era incompatível com o movimento das mulheres. Isso as feministas diziam. Nós temos que tirar as mulheres dentro de casa, porque tirando elas dentro de casa, elas não vão poder ficar com seus filhos. Não ficando com seus filhos, nós educamos seus filhos. É isso que elas querem o tempo todo. O sociólogo Kingsley Davis, ele diz assim, ele disse que era necessário se fazer uma propaganda sistemática de antimaternidade. Propaganda de que jeito? Mídia mesmo, Antimaternidade. É igual, lembra... antes, não sei se agora passa tanto, eu quase não assisto TV.
Comercial de cigarro era o tempo todo. Eu lembro na época que eu era pequeno, tinha um Marlboro, né? O cowboyzão, muito louco lá. E você percebeu que esses comerciais de cigarro, eles sempre foram pintados como algo libertador. O cara fumando ali, né? O cara praticamente se sente livre. As dificuldades da vida parece que vão embora. Eles fazem a mesma coisa com a maternidade. Trazem a maternidade como peso. Veja se não é verdade. Comerciais, por exemplo, de cerveja. O ápice da felicidade. Você não vê ali. Pai e mãe tomando cerveja, com aquela criançada em volta. Você não vê. É amigos, é curtição, é a galera. É a família sendo a cada dia mais colocada de lado. A Mística Feminina, o livro que, na verdade, inspirou, né, a Revolta das Mulheres, a autora ela vai dizer ali inúmeras mentiras em relação à maternidade. Por exemplo, ela diz que a ideia da mulher ter como missão ser mãe, cuidar da casa, é coisa de doutrinação religiosa. Ora, mas não é isso que nós acabamos de ler? Não é essa a ordenação divina? Ela diz que esse papinho é coisa de religioso, mas, em compensação, os grandes empresários, eles são doutrinados não pela igreja, mas por Freud, psicanalista maconheiro que era totalmente atravessado. Os empresários foram doutrinados por ele. E ela vai dizer que as mulheres que vivem em casa são frustradas e o fato delas viverem em casa traz inúmeros problemas. Inúmeros problemas. Quais eles? Por exemplo, elas dizem que mulheres que vivem em casa, que são, eu acho que fala apenas do lar, acho que é até pesado demais, né? Porque, queridas irmãs, ser do lar é o bicho. Nossa! Minha esposa ali uma vez, acho que ela ficou 3 dias internada, e eu tomava café de manhã, colocava o copo sujo na pia, e eu ia trabalhar, estudar, daí às vezes eu vinha a pia de novo. O copo continuava lá. Falei, como assim? Eu almoçava, colocava o prato na pia, depois eu voltava, o prato ainda estava lá. Falei, ué, o que aconteceu? Ele não se lavou, não foi para o lugar? Ai, minha esposa internada. Daí que eu lembrei. Mas elas vão dizer que o fato da mulher ficar no lar o tempo todo, isso traz tédio. Que as mulheres do lar são mais ávidas ao adultério. Sim. Elas vão falar o absurdo de que filhos homossexuais têm a ver com mães que vivem o tempo todo com o filho. Então ele fica se espelhando na mãe e por conta disso se envereda por esse caminho. Veja a comparação. Eu só vou citar aqui, só vou citar o livro, tem até a página se você quiser. A conotação que eles têm daquilo que a Bíblia diz que é algo que Deus instituiu, o lar e a família. Olha para você ver a conotação que eles têm do lar. Ela vai dizer assim, ser dona de casa é como viver numa gaiola de esquilo. Ela chama o lar de prisão e campo de concentração. Prisão e campo de concentração. Que para ser liberta a mulher precisa trabalhar. De fato, Beth Friedan e as feministas, elas acreditavam que criar filhos era algo medíocre. Não é isso que nós lemos aqui em 1 Timóteo 2,12. Muito pelo contrário. Filhos são dádivas de Deus, presentes. Você via no Antigo Testamento mulheres clamando a ponto de urrar por conta de filhos. Lembra Raquel? Senhor, dai-me filhos, senão morro. Você vê a Escritura dizendo assim, e Deus visitou Maria, visitou Isabel, né, quando elas foram ficar grávidas. Tamanho era o privilégio. Você reparou que o pensamento de muitas cristãs hoje não tem nada a ver com o pensamento bíblico? O pensamento bíblico é o seguinte, filhos são herança do Senhor, quanto mais melhor. O pensamento feminista é, crianças são trabalho. Conta. Olheira, sim, vai muita noite, quer sem dormir. Peso. Isso são crianças. Ser mãe é um privilégio, diz a Escritura. Ser mãe, elas vão dizer assim, ser mãe é não se desenvolver como ser humano, cometer uma espécie de suicídio. Olha o absurdo. Ser mãe é quase ser suicida, porque você está sem vida, você vive em casa. Não é isso que a nossa Bíblia diz. Qual que é o resultado desse êxodo das mulheres, né? Das mulheres saindo de casa? Olha, se o feminismo acha que os problemas seriam resolvidos quando as mulheres saíssem de casa e fossem para o mercado de trabalho, a tese bíblica é o oposto.
A tese bíblica vai nos mostrar que muitos dos problemas que nós temos hoje na sociedade é justamente porque as mulheres têm saído de casa e ido para o mercado de trabalho. Crianças mais mal educadas, culpa do quê? Não tem a presença da mãe. Óbvio, né? O pai também faz parte da educação. Mas a mãe tem essa função de estar o tempo todo com a criança. Crianças mais mal educadas. Vida sexual terrível. Porque convenhamos, irmãs, imagina. Você acorda às 6 da manhã e chega em casa às 6 da tarde. Quebrada, moída, ouvindo patrão, exceção de saco, um monte de coisa. Chega em casa quebrada. Tem casa para limpar, tem filho para cuidar. E de noite tem um marido querendo dar uma namorada. Quem que aguenta? Não dá. Então a vida íntima vai indo embora. Por quê? Será que é porque nós estamos descumprindo esse mandamento aqui da Escritura? É tão certo que você pensa, pastor, acho que é exagero, né? Não, olha o que a Suzane Venker vai dizer. Põe ali, por favor. O fato, né, das mulheres saírem de casa, deixarem as crianças, a Deus dará, diz assim. Aumento enorme de problemas emocionais nas crianças, né? O aumento enorme de problemas emocionais, uma epidemia de rebeldia estudantil, aumento triplo da obesidade infantil, privação crônica do sono, aumento significativo das atividades sexuais antes do casamento, é isso, quase nada depois, isso aí minha parte, uma quase total falta de exposição à natureza de exercício físico saudável e o mais importante, um colapso total da disciplina. Veja o quão as crianças estão indisciplinadas. É um absurdo. Tem a ver com isso aqui. Eu falo para você, minha querida irmã, ainda que você seja uma cristã piedosa, temente a Deus de verdade, ame o seu filho, mas se você sai às 6 da manhã e volta às 6 da tarde, transfere a educação dele para a creche, para a titia, para a vovó, para a escola e às vezes em período integral, não se assuste. Do seu filho ser mais parecido com a imagem e semelhança do capeta do que com a do Senhor. Por quê? Ora, eles ficam o dia inteiro com Roma. Vocês querem que eles se comportem como judeu? Não vão se comportar de forma nenhuma. Mesmo que você venha aos cultos todo domingo. Segundo, põe o segundo ali, por favor. Segundo princípio, o mito da jornada dupla. As feministas históricas, elas eram bem raiz mesmo. Em que sentido? Elas queriam destruir a família, acabar com a família. As de hoje nem tanto, né? As de hoje, elas dizem, não, é possível conciliar, né, trabalho e maternidade. Como equilibrar essas coisas, eu pergunto? Principalmente em relação a filhos pequenos. Especificamente em relação a filhos pequenos. Como equilibrar essas coisas? Você o dia inteiro fora, trabalhando, com criança pequena. Não dá. É impossível de se equilibrar. Impossível. Por quê? Porque criança precisa de cuidados especiais. Como eu disse, né? Tartaruguinha é assim, né? A mãe tartaruga vai, choca os filhotinhos lá na areia e vai embora. Eles que, se quiser sobreviver, que se virem. Eles têm que chegar na água sozinhos. Muitos, né? Vem pássaro, come, acaba, morre ali na areia. Crianças não são bichos. Criança não é o seu pet, que você sai de manhã, deixa comida, ração, água, e você volta à noite, está lá com o rabinho abanando para você de novo. Não, criança não é assim. Criança não funciona dessa forma. Crianças têm cólica. O meu menorzinho, faz um mês hoje, 1 mês de cólica. 1 mês que a gente não sabe o que é dormir a noite inteira. Acorda direto. Crianças têm cólica. Crianças têm a garganta inflamada. Gera febre. Crianças nascem dentes e elas ficam ruins porque nasce dente. Como, minha querida irmã, você acha que é possível você, às vezes, passar boa parte da noite acordada, cuidando do seu filho, da sua filha? Como que você acha que você vai ter pique para 6 da manhã você ir para o trabalho e produzir do jeito que se tem que produzir? E voltar em casa depois, às 6 da tarde, estar inteirona novamente? Como? Impossível. Impossível. E mulheres que fazem isso, eu falo por experiência, quantas eu já conversei? Muitas. Mulheres que fazem isso, elas vivem culpadas. Culpadas, porque elas não conseguem fazer uma coisa nem outra. Não conseguem exercer bem a maternidade nem o trabalho.
e vivem culpadas e tentam o tempo todo silenciar a sua culpa. É tão certo, né, que uma mulher disse assim: todas as mães trabalhadoras têm histórias de guerra contra o remorso. Sim, todas as mães trabalhadoras, quando o filho é pequeno, têm histórias de guerra contra o remorso, porque você precisa se enganar. Você precisa se enganar para você não ficar culpada. Tem uma pastora, eu não vou citar o nome dela, mas é muito conhecida, muito conhecida. E ela deixa bem claro ali, né, que você não pode deixar que o seu profissional, a sua carreira, atrapalhe a sua família. E você vai olhar nas redes sociais dela lá, está lá, né, uma das primeiras coisas: mãe, serva de Deus. E ela diz que você não pode deixar o trabalho atrapalhar a família, a criação dos filhos. Diz a mulher que quase todo dia está pregando numa cidade, num estado diferente, que quase não para em casa. Hipocrisia. Hipocrisia. A executiva Andrea Salgueiro disse assim: se sentisse culpa por ter falhado com as minhas filhas e meu marido, jamais conseguiria produzir para a minha companhia. Se eu sentisse culpa por ter falhado com as minhas filhas e meu marido, jamais conseguiria produzir para a companhia. Veja que ela diz, ela tem culpa. A culpa fica. Mas o que ela diz? Ela confessa que falhou, mas ela diz: precisamos ignorar a culpa. Então depois os filhos crescem, tomam caminhos errados, que por vezes já foge da nossa alçada a consertar. O que resta? Remorso, angústia, tristeza. Mas você pode dizer: pastor, mas calma aí, é possível, né? Um filho se desviar do caminho do Senhor, mesmo a mãe estando presente o tempo todo, mesmo fazendo educação domiciliar, como muitos aqui fazem. É possível? Claro que é possível. É possível. Creio que as chances são menores, óbvio, mas é possível. Mas em acontecendo isso, uma coisa nós não teremos: peso na consciência. Porque sabemos, olha Deus, dentro das minhas limitações, com falhas, o que eu podia fazer, eu fiz. Agora, quem não faz isso, meu irmão, vai levar esse peso para o resto da vida. Tem um artigo muito interessante que um homem escreveu, o Michael Neuer, chamado Não se case com mulher de carreira. Ele diz assim, põe ali, por favor. Caras, um conselho: case com mulher bonitas ou feias, baixas ou altas, loiras ou morenas. Apenas faça o que fizer, não case com uma mulher de carreira. Por quê? Porque se muitos cientistas sociais existem para ser cridos, você corre um risco maior de ter um casamento difícil. Não se case com mulheres de carreira, porque você corre um risco maior de ter um casamento difícil. Mulher de carreira, que basicamente seria o quê, né? Quem tem uma profissão e precisa trabalhar de segunda a sexta ou segunda a sábado fora de casa, não tem como trabalhar no lar, né? Seria mais ou menos isso daqui. Ele vai explicando por quê. Ele vai dizer que, por exemplo, nesse artigo, né, que essas mulheres são mais inclinadas ao divórcio. Essas mulheres, elas querem ter menos filhos, claro, porque elas querem o sucesso profissional. Quem quer o sucesso profissional? O filho atrapalha. Olha, o curso de sargento da aeronáutica que eu fiz são 2 anos. E mulheres não podem engravidar nesse período, senão elas são desligadas do curso. Só que algumas engravidavam por conta de terem namorado e tal. O que você acha que elas faziam? A maioria continua a carreira. Para continuar a carreira, o filho não continua. Essa é a vida. Triste, mas essa é a vida. Quando as mulheres largam o filho e vão trabalhar, elas se sentem culpadas. Culpadas por 2 motivos. Por quê? Se ela sai para trabalhar, ela se sente culpada porque ela deixou a criança em casa e não está exercendo o seu papel como mãe. Porque ela sabe, né, que tem aquilo na natureza dela. Deus não fez assim. E se ela larga o trabalho para cuidar do filho, ela também vai se sentir frustrada porque, eu estudei tanto, me dediquei tanto para cuidar de criança, trocar fralda. Não precisava 3 faculdades para trocar fralda. Pastor, mas qual a solução para esse impasse? Apenas uma: a fé cristã. Seguirmos o exemplo bíblico, porque jornada dupla traz mais angústia às mulheres, pode ter certeza. Angústia traz mais peso. Eu creio que alguns tipos de serviço, queridos, que até para o homem é pesado demais, né? Que ele teria que rejeitar, apesar de não sentir não ter força física.
Há alguns sentidos que para nós pais, que se aceitarmos, também não conseguiremos cumprir o nosso papel de provedor da casa. De provedor pode ser no sentido financeiro, né? Mas estar junto, não. É tão certo que Francis Bacon ele diz assim, põe ele, por favor. Aquele que tem esposa e filhos aceita as responsabilidades que são impedimento às grandes empresas, tanto da virtude quanto do dano. Certamente as melhores obras e as de maior mérito para o público procedem de homens solteiros ou sem filhos. É verdade que, homens casados também fizeram grandes feitos para a sociedade, claro. Mas se ele não tem uma família para se preocupar, se ele não tem esposa para cuidar, filhos, ele consegue ser muito mais produtivo no trabalho. Ele consegue ser mais produtivo para a sociedade. Ele vai investir mais tempo naquilo. Santos Dumont não foi casado, né? Alguns dizem que ele não gostava muito de mulher. Mas independente disso, um cara solteiro conseguiu inventar um avião. Pede para um pai de família. Com 4 filhos. E uma esposa. Ele não tem tempo para isso. Não consegue. Não dá. Porque Paulo vai dizer assim, quem é casado cuida das coisas de como agradar a esposa. Isto é obrigação. Obrigação. Quem é solteiro cuida apenas das coisas de agradar a Cristo. Então, meu irmão, você pode fazer o que você quiser. Desde que não seja pecado, óbvio. Mas aquele que é casado, ele deve cuidar das coisas de como agradar o cônjuge. E você sabe, né? Depois que é casado, meu irmão, não é mais a mesma vida. Esse é o problema de muitos. Eles casam e pensam que a vida é a mesma. Não é. Não é. Às vezes os irmãos falam, pastor, vamos jogar videogame, não sei na onde. Casa fulano. Falei, vai até que orar, pastor, nós vamos até umas 4 da manhã, às vezes até dorme lá. Falei, você é louco? Que jeito de criar um monte de criança em casa com mulher. E eu chego, tá a mala por lá de fora, já era, né? Acabou. Não posso mais. É gostoso, óbvio que é, mas não dá, né? Não dá. Paulo diz que quem é casado cuida das coisas de como agradar a esposa, de como agradar o marido. É tão certo que eu tenho um amigo de turma, e ele, esse tempo atrás, fazendo uma chamada de vídeo comigo, ele disse assim, né? Puxa, ele me chama de Leandro, né? Meu nome no quartel era Leandro. Ele disse, puxa, Leandro, segunda vez que me chamam para trabalhar na presidência. E quem aqui é do quartel talvez sabe melhor, né? Meu querido, você ser segurança do presidente é uma responsabilidade enorme. Enorme. Você ganha muito dinheiro. Você viaja quase que dia sim, dia não, para tudo que é lugar do país e do mundo. Eu lembro que tinha um suboficial que era o meu instrutor de segurança de autoridade. A primeira instrução dele, ele foi segurança presidencial, acho que 8 anos. Ele abriu o mapa mundi no PowerPoint, assim. Eu lembro que no mapa mundi ele tinha 2 pontinhos vermelhos. E ele dizia assim, ei, alunos, alguém sabe ali que aqueles 2 pontinhos vermelhos? No mapa mundi inteiro, né? E ali ninguém, né, fala, a gente não sabe não. Ele disse, são os 2 únicos lugares que eu não coloquei o pé nesse mundo. Os outros, todos eu fui. Gente, cara rodado, hein? Segurança presidencial faz isso, vai para tudo que é lugar. E esse meu amigo disse assim, olha, a primeira vez eu rejeitei, eles me chamaram de novo. Se eu rejeitar agora, provavelmente eles não vão me chamar novamente. Eu disse a ele, e aí, o que você fez? Eu vou ter que dizer não outra vez, porque tem filho pequeno, nasceu um outro recentemente, tem a minha esposa, não dá. Para nós que somos homens, tem coisas que não dá para a gente fazer. Eu tenho certeza, ainda que ele esteja ganhando infinitamente menos do que ele ganharia, fez a escolha correta. Mas você pode dizer assim, pastor, mas é questão financeira, como que fica, né? Como que fica? Porque se 2 trabalham, 2 salários entrando em casa, é verdade? Óbvio que é verdade. Mas diante disso, a gente deve pensar da seguinte maneira. O covarde pergunta assim, é seguro? O egoísta, eu vou perder dinheiro? Nós, os cristãos, devemos fazer a seguinte pergunta. É a vontade de Deus ou não? O que Deus quer? Muitas mulheres, elas dizem assim, eu amo meu filho, eu amo minha filha, faria tudo por ele, menos ganhar menos dinheiro. Não, isso não dá. Não dá. Isso não tem como. Pastor, mas e a questão da pobreza, né? Porque se um só trabalha, é mais pobre. Meu irmão, muitos dizem assim, hoje não tem como, né? Na situação em que o país vive, uma pessoa apenas trabalhando. Isso é muito luxo, né? Não dá. Hoje não podemos ser apenas um trabalhando. Claro que podemos. Claro que podemos.
Basta que você decida viver de uma forma mais simples. Óbvio. Com um rendimento a menos entrando, você vai ter que viver de maneira mais simples. Daí, se você saía todo final de semana para comer pizza, vai ter que diminuir para 2, talvez para 1. Ora, mas dizer que é impossível, isso é um absurdo. Agora, independente disso, a pergunta que eu e você devemos fazer: é a vontade de Deus isso aqui? Qual é a vontade do Senhor para a minha vida? E como eu falei na última semana, né? Eu acho um absurdo. Algumas mulheres fazem algumas coisas ilógicas. Daí elas vêm ao serviço, ganham 1.200. Nossa, eu quero. E contrata uma babá que vai pagar 800. Aí está lá, gente. Sobra R$400 no mês. E ela deixa de ficar com a filha dela boa parte do dia por conta de 400 conto. Compensa? Faça essa pergunta. Compensa? O que falta para muitos, de fato, é acreditar, sabe no quê? Providência. O problema de muitos cristãos é a falta de fé, de acreditar que se eu fizer assim, o Senhor vai prover. Se eu fizer aquilo que é vontade do Senhor, Deus vai prover. Eu não quero de forma nenhuma falar que a mulher não pode trabalhar em lugar nenhum. Mentira. Leia Provérbios 31, né? A mulher trabalhava e trabalhava muito. Acordava cedo, atarefava as servas, era quase uma corretora, né? Fazia avaliação de imóveis, fazia um monte de coisa. Mas com o filho pequeno. Há muitas coisas que você vai ter que abrir mão. Tem uma advogada da nossa igreja, de Lorena, ela, muito inteligente, podia passar em vários concursos, mas ela preferiu montar o seu escritório na sua casa para cuidar do seu bebezinho. Então, ela no escritório aqui e o bebezinho ali. Ó. Então, ela fazendo assim, hoje ela está no segundo filho, se não me engano, bebezinho também, um bem pertinho do outro. Ela está ganhando muito mais do que o concurso que ela queria fazer, faz o horário que ela quer e não deixa a missão de mãe. Então, a gente precisa ver o que dá para a gente fazer, né? Nós vivemos hoje em dia com comodidades, com conforto que daria inveja a qualquer imperador romano ou algum monarca absolutista, sabia? Só que o problema nosso, sabe qual é? É que a gente não quer viver sem luxo. Não queremos. Veja, internet. Quem que tem internet em casa? Levanta a mão, só para saber. Vocês são tudo playboy, gente. Vocês têm mesmo. Celular, vocês têm também? Dom Pedro não tinha, não. Banheiro dentro de casa. Todo mundo tem, né? Não, vocês riem, mas é verdade. Na época do Brasil Império, do Brasil Colônia, muitos nobres não tinham banheiro em casa. Tinha que sair, ó, segunda moita direita. Ali era desse jeito. Era coisa de rico, banheiro em casa. Rico, mas muito rico. E você tem. Você tem. Como eu disse, no fundo, o que as pessoas estão dizendo é o seguinte: olha, nós não conseguimos, na verdade, é viver sem luxo. E terceiro e último para encerrar, bem curtinho ali, põe, por favor. Hoje em dia, acho que até mendigo deve ter internet no celular dele, né? Para você finge que tem celular, mas a maioria tem. Terceiro, problemas gerados pelo êxodo dos lares. O que acontece quando as mulheres saem de casa e vão para o mercado de trabalho? Primeiro, estresse. Tem homens que são estressados por natureza, né? Estresse. Será que o estresse não é porque elas estão carregando um peso demais da conta para aquilo que elas poderiam carregar? Será que não é por conta disso? Será que elas não são frustradas porque elas estão negando a sua própria natureza? Como disse o Dani Wenker, as mulheres de esquerda estão tentando forçar um peixe a nadar fora d'água. É isso que estão fazendo. Você pode, você é guerreira. Eu dou risada, né? Você é guerreira, vai lá, levanta cedo, trabalha, chega, cuida da casa, do marido, você dá conta, você é guerreira. Não, você é guerreira, mas você é atribulada, é diferente. Guerreira é Mulher Maravilha lá, a China, você é atribulada. É tribulação que talvez você não precisaria estar passando por isso. Mulheres estressadas, mulheres cansadas. Como eu disse, muitos divórcios acontecem, sabe por quê? A mulher realmente não aguenta ter uma vida íntima saudável com o marido. Porque você sabe, né? O homem, meu irmão, pode virar concreto o dia inteiro lá. A mulher fala que ele, amor, não. Que? Amor? O cara na hora ressuscita. Se passou a mão na nuca, então já era. Mulher não é assim. Será que a causa de muitos divórcios não é por conta disso?
mulheres estressadas, cansadas. E repare, as mulheres saem de casa, mas elas continuam cuidando de criança. A diferença é que é da criança dos outros. Continuam cuidando de criança. O sonho das feministas se concretizou. Qual era o sonho delas? Era o seguinte: as crianças, elas não podem ser cuidadas por seus pais. E é isso que acontece. Hoje em dia, mulheres continuam cuidando de crianças, só que não cuidam dos seus próprios filhos. É tão certo que a médica, ela deixa o seu bebezinho com uma mulher. Com uma babá. Dificilmente você vai encontrar, olha, uma médica, alguém que deixa o filho dela com um homem. Olha aqui o meu filho. Você não vê. Até por conta de pedofilia, um monte de coisa, né? Mas dia de regra é mulher. A médica vai e arruma uma babá para cuidar do seu filho. A babá pobre que precisa de dinheiro faz o quê? Arruma a tia, a avó, a parente para ficar com dela, para poder cuidar do filho da outra. E resumindo, ninguém fica com o filho de ninguém. Ninguém. Ana Carolina Campanolo, que é deputada estadual por Santa Catarina, põe ele, por favor. Ela disse assim: eu queria ter mais filhos e menos alunos, professor de história. Eu queria ter mais filhos e menos alunos, eu queria passar mais tempo em casa e menos proletarizando, ou seja, trabalhando. Eu queria obedecer a um marido e não a um patrão, eu queria ter tempo para cozinhar, aposentar os uniformes e calças jeans. Se essas coisas estão longe de mim, por minha culpa, peço perdão a Deus. Se for culpa do feminismo, peço o extermínio dessa imundície e amaldiçoo as envolvidas. Se não for nenhum dos casos, peço providência divina o mais rápido que ele puder. Independência me escraviza. Para a mulher, independência é escravidão. Irmãos, e pensa comigo, né? Eu falando isso daqui, daí você, irmã, está me ouvindo. Verdade. Não vou trabalhar mais fora. O meu marido que faça como Július. 2 empregos. Por vezes que eu já preguei sobre isso, que irmãs falam assim, tá certo, preciso cuidar da casa, não vou trabalhar fora mais. O que acontece quando vocês, irmãs, que trabalham hoje, deixam de trabalhar fora? A primeira coisa é a arrecadação da igreja diminuir. Direto, pão, acabou. Diminui. Pastor, isso não te preocupa? Não, de forma nenhuma. O que mais me preocupa é se vocês estão fazendo aquilo que é a vontade do Senhor. Porque da mesma forma que vocês precisam crer na providência, eu também preciso. Então, se eu estou falando isso aqui, pode ter certeza, é porque eu creio de coração que isso aqui é verdade. Porque quem prega um negócio desse sabendo que a arrecadação da igreja pode diminuir? Só se for louco, né? Ou se tiver convicção daquilo que ele está fazendo. Eu tenho certeza que isso aí nós colheremos os frutos lá na frente. O feminismo, ele tirou o foco do que mais importa. E o que mais importa? Família e amor. Repare, hoje em dia as pessoas elas são preparadas para o escritório e não para o lar. Preparadas para o mercado de trabalho, não para as casas. Não é por acaso que nós vemos muitos lares destruídos. Lares de cristãos, acabados, destruídos. O que realmente importa, meu querido, são pessoas, são relacionamentos. Isso é o que mais importa na vida. Sabe por quê? Veja, leito de morte, a pessoa está quase morrendo. Dificilmente você vê assim, traz lá para mim um Big Mac duplo com batata grande. Não é isso que eles pedem. Via de regra, uma pessoa que está sabendo que vai morrer, sabe o que ela pede? Traz o fulano. Eu preciso me reconciliar com ele. Eu preciso pedir perdão a fulano. No leito de morte, o que mais importa são pessoas. Casamentos e filhos não são um meio para se chegar a um fim. Casamento e filhos, segundo a Bíblia, são uma finalidade em si. Uma finalidade em si. Não apenas um meio. Família, meus queridos, é algo fantástico. Sabe por quê? A Bíblia diz que a fé um dia vai deixar de existir. O amor não. A fé vai deixar de existir, mas não o amor. E olha, eu estou encerrando, né? Eu sou bem sério com os meus filhos lá em casa. Tanto é que esse tempo atrás o meu mais velho estava viajando com meu primo, com a esposa dele. E ele vendo ali, né, os filhos do meu primo brincando com o pai, um monte de coisa assim. E ele falou que achou estranho. E meu primo perguntou, cara, o que você está achando estranho? É nunca que nós brincamos com o pai desse jeito aí. Nossa, meu pai é bravo. Não faz não. E é claro, né, eu sou sério quando preciso ser sério. Mas a gente dá risada de um montão também. Eles dão muita risada de mim. Você não tem noção. Essa semana foi a semana que quase aconteceu uma tragédia comigo. Eu lembro que eu fui colocar alguma coisa em cima do guarda-roupa, assim. E meu guarda-roupa é o espelho aqui, né? O Cauã estava na copa, usando o computador. O Samuel estava perto de mim, fazendo alguma coisa.
E a Raquel estava de beicinho virado comigo, estava brava. Falei uns não para ela, ficou bravo. Belém nunca mais cuide bem. Bravinha. Não tem problema não. Eu lembro que e a cadeira que eu uso ali, né, aquelas cadeiras com rodinha que gira, sabe? Daí o que eu fiz? Eu encostei no guarda-roupa para colocar alguma coisa em cima do guarda-roupa, não lembro o que era. Irmãos, mas na hora que eu subi na cadeira, na hora que eu fiz assim para colocar, a cadeira girou e a rodinha veio assim, ó. Gente, aí pensa num tombo. O Cauã falou que me viu caindo em câmera lenta. Porque eu tentei segurando o guarda-roupa, não dá, né? Só esse veio, pá! Eu lembro que na hora, Samuel, nossa, pai, aconteceu alguma coisa com o senhor? Daqui a pouco eu olhei assim, a esposa estava bravinha, né? Só colocou a cabecinha no quarto assim, ó. O Cauã da Copa, racharam de rir, eu arrebentado no chão lá, né? O Samuel não aguentou e riu também, né? E, gente, isso é família. Essas coisas acontecem. Dou risada de montão, né? Já caí no banheiro, quebrei o dedo. Eu sou meio suicida, né? Sozinho eu faço muita besteira. E eles riem. A gente dá muita risada. Eu dou risada deles. Cara, meus filhos são... Esses dias a gente estava no shopping e meu filho Samuel, ele coleciona o álbum da Copa lá, né? E ele tirou o Messi. Na hora que ele abriu o pacotinho, assim, que ele viu o Lionel Messi da Argentina. O Messi! E começou a sair correndo no shopping. Que vergonha. Eu ia xingar ele. Falei, o problema é seu, vai, corre, vai o que você quiser. É assim, família, gente. Faz parte. Raramente eles conseguem passar na praça de alimentação do shopping eles sem trombar em alguém. Não dá, é impossível meus filhos fazerem isso. Aí tudo tromba, tudo bate, tudo cai, tudo derruba. Daí eu tava lá, né? Foi ontem, né, Edvaldo, que a gente tava no shopping lá? Daí eu cheguei assim na mesa, que cheio de farelo, de negócio de sorvete, que negocinho vai sendo tudo caído, né? Eu falei, nossa, já derrubaram. Né? Pelo amor de Deus, criançada lerda, né? Bati e derrubei o meu. Ah, Camila, o Cauã acabou de derrubar o outro. Falei, tá vendo? É assim. É. Família, é assim. A gente cai junto, a gente dá risada junto. Não tem nada mais precioso do que família. A fé, um dia, não precisaremos mais. O dia que estivermos com Cristo face a face. Mas o amor vai permanecer. Em contrapartida, o feminismo ele tem tirado os valores cristãos da sociedade e eles têm conseguido se infiltrar na igreja. Acabando com casamentos, com lares, com famílias. Infelizmente, até dentro da igreja. Porque, convenhamos, diante dessa sociedade frustrada a qual nós vemos, deprimida a qual nós vemos, depressiva a qual nós vivemos, a única solução para nós e para essa sociedade é voltarmos ao padrão bíblico. É saber que homens e mulheres, ambos são a imagem e semelhança do Senhor, com funções diferentes, que se complementam, para que assim a família permaneça. O tempo mostrou que Betty Friedan estava errada, na verdade, sabe quem acertou? Quem acertou foi Chesterton, porque ele disse assim, a coisa mais extraordinária do mundo é um homem comum, sua esposa comum e seus filhos comuns. Isso é algo fantástico, fantástico. Por isso que eu e você devemos olhar para a Escritura, ver o quão distante dela nós estamos indo. E se estamos pegando de fato uma tangente, fugindo do padrão ao qual Deus nos comissionou, voltarmos e fazermos da melhor maneira possível. Amém, meus irmãos?